Figura com altura média de 1,60 m e o corpo todo peludo. Em outra fazenda, na mesma cidade, uma figura folclórica mexeu com o imaginário do Brasil no final dos anos 90. Há mais de 20 anos, o aparecimento de animais mortos e praticamente sem sangue no interior de São Paulo não deixava dúvidas aos moradores de áreas rurais. Tratava-se mesmo do misterioso chupa-cabra. A figura vampiresca causou temor, mobilizou investigações policiais e atraiu a atenção de ufólogos. Segundo os estudiosos que se aprofundaram no caso, a lenda ganhou o mundo com supostas aparições, com registros de mortes parecidas na América do Norte, América Central, no Brasil e também na Rússia. O Grupo de Estudos e Pesquisas Ufológicas de Sorocaba, GEPOS, é formado por algumas das pessoas que viveram o ápice de uma época de reportagens com trilhas sonoras e com depoimentos de donos de animais supostamente dilacerados pelo chupacabra. De acordo com o estudo, feito em conjunto com ufólogos de Curitiba, as cidades em São Paulo que sofreram possíveis ataques do bicho foram São Roque, Araçoiaba da Serra, Ribeirão Preto, Sorocaba e Pereiras. Foram recuperadas partes do material exibido em reportagens de TV entre 1998 e 1999. Segundo relatos, os monstros agiam no período noturno e em áreas rurais. A teoria mais plausível para os donos de propriedades rurais, usada para explicar a mortandade dos animais, era a existência do suposto chupacabra, conforme as reportagens da época. As cenas eram praticamente as mesmas: galinhas, cabras, cavalos e bois dilacerados. No entanto, todos estavam praticamente sem sangue. Escureceu, tem que fechar as portas. A única coisa que vimos foram os frangos estraçalhados lá pelo fundo, com barriga cortada e sem os pés. Contou o dono de 30 galinhas mutiladas em Araçoiaba da Serra, em uma reportagem da época. Em outro ponto da mesma cidade, o chupacabra virou caso de polícia. Apenas um morador afirmou tê-lo visto em uma estrada de terra. O ajudante de pedreiro alegou que o animal correu pelo mato até pular em cima do capô do carro. O rapaz descreveu a figura com altura média de 1,60 m e o corpo todo peludo. Em outra fazenda, na mesma cidade, o caseiro encontrou uma vaca morta e também sem um pingo de sangue. O homem disse na ocasião que morava perto do local e não ouviu nenhum barulho durante a madrugada. Já em São Roque, cidade da região de Sorocaba, um grupo de jovens encontrou pegadas em trilhas e acreditaram se tratar do famigerado vampiro do interior. Eles chegaram a montar armadilhas e fazer uma caça ao chupacabra a fim de capturá-lo, mas não obtiveram sucesso. Já em Ribeirão Branco, 23 cabras mortas foram encontradas com furos nos pescoços. Está esquisito. Está atacando só na base da orelha, uma ou duas vezes. Mais estranhos que são só as fêmeas, explicou um fazendeiro do local. Em outra propriedade na região, 11 ovelhas foram atacadas e uma morreu com um furo no pescoço. O animal foi analisado por um veterinário e os resultados dos exames apontaram que o ataque teria sido feito por um animal semelhante a um cão. Mas o dono da propriedade questionou o laudo, porque toda a área era cercada com tela e mais uma vez não havia grande quantidade de sangue no animal morto.
2 décadas depois de investigar os casos em Araçoiaba da Serra, o delegado aposentado Raul Francisco de Souza lembrou que o trabalho da Polícia Civil e todos os inquéritos policiais sobre o assunto foram arquivados, sem autoria. O ufólogo Marco Leal, do GEPOS, trabalhou no caso com o pesquisador Carlos Alberto Machado. Os especialistas questionam a teoria de que os ataques atribuídos ao chupa-cabra foram de animais silvestres. Se eram animais selvagens, por que pararam de atacar? Por que eles só atacariam entre os anos de 1999 e 2000? É, no mínimo, muito estranho. Os veterinários que me ajudavam não identificavam sangue e os bichos estavam secos. Isso que assustava, diz Carlos. Mesmo 20 anos depois da lenda que se espalhou por todo o país, o ufólogo ainda não tem uma opinião definitiva sobre o que causou a mortandade dos animais. Algumas fotos eu vejo e já tem uma poça de sangue, e claramente não é o mesmo modo de ataque. Porém, nos últimos anos, há registros de situações parecidas com as que ocorreram aqui, só que no Chile. A pesquisa sobre o monstro virou até livro. As investigações dos ufólogos continuam até hoje. Carlos Alberto afirma que ainda recebe imagens de supostos ataques, contudo, em quantidade muito menor do que antigamente. Uma história que ocorreu em 2007, no Texas, Estados Unidos, foi revelada somente agora, e já tem gente por aí achando que, finalmente, um chupa-cabra foi capturado. Vamos por partes, para que você entenda bem do que se trata. A nutricionista Phyllis Canyon relatou que sua criação de galinhas na cidade texana de Cuero estava sendo prejudicada graças à interferência de alguma criatura que matava os animais pelo pescoço e sugava todo o sangue dos bichos. Ao todo, ela perdeu 28 galinhas para o monstro sugador de sangue. Canyon até tentava procurar o animal responsável pelos danos, mas era muito difícil encontrá-lo, até mesmo porque o assassino parecia fazer seu trabalho sujo somente à noite, pela madrugada e de forma silenciosa. Nesses casos, a busca fica muito mais difícil devido à escuridão. Em uma manhã, porém, sem precisar procurar, Canyon encontrou um animal morto em seu quintal. O bicho era estranho demais e apresentava traços de cachorro, só que com algumas características diferentes. Os olhos eram extremamente azuis, a postura era mais curvada e o rabo apresentava 2 espécies de bolsas. O animal bizarro foi levado para análise e testes de DNA. No entanto, foi revelado que ele, na verdade, era um animal híbrido que descendia de animais de espécies diferentes. No caso do chupa-cabra em questão, a sua mãe foi um coiote fêmea e seu pai um lobo mexicano. Até o momento, esse foi o único animal do tipo capturado, mas existem outros relatos de pessoas que afirmam ter presenciado ataques semelhantes. Há quem diga, inclusive, já ter visto o animal circulando em algumas regiões próximas a Cuero. Estima-se que o bicho consiga correr a uma velocidade aproximada de 56 km por hora. De acordo com Canyon, esse não é o tipo de animal que se possa atrair para capturá-lo. Ela ressalta que não pretende aniquilar os chupa-cabras, mas conseguir colher material para realizar mais exames de DNA. Até que isto aconteça, não se sabe ao certo que animal é esse. Teria ele relação com o temido chupa-cabra? E você, o que acha?
se inscreva no canal e deixe o seu comentário. Um abraço e até o próximo vídeo, aqui no seu canal Mistério. Nós da produtora Gato Preto fazemos edição de vídeo em geral. Sabe aqueles vídeos curtos, separados, que foram feitos até mesmo com o celular no aniversário do seu filho ou filha? Ou então os vídeos da sua viagem ou aventura mais recente? Ou ainda os vídeos que você quer postar no YouTube ou qualquer outra rede social? Ou aquela narração para sua propaganda, feita com equipamento profissional? Pois nós editamos e transformamos eles em vídeos e áudios inesquecíveis, com efeitos, trilha sonora, narração, legenda, etc. Tudo por um preço justo, para você postar ou exibir para aqueles que você ama. Gravamos também mensagens especiais em vídeo ou MP3 em estúdio, para você encantar a quem você ama. Tudo isto sem que você tenha que sair de casa. É só mandar seus vídeos por WhatsApp, que depois lhe enviamos o vídeo pronto de volta. Atendemos todo o Brasil. Mande um zap sem compromisso, que fazemos um orçamento para você.